ocupem os seus lugares, aproveite este momento para desligar ou colocar no vibracol o seu celular e vamos aproveitar esse momento para buscar a presença do Senhor em oração. Convido o irmão Israel a vir aqui à frente para uma oração invocatória, convido a igreja a colocar-se de pé e logo após o irmão Cícero virá até aqui para nos anunciar o número do primeiro hino de louvor ao nosso Deus nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento solene, Senhor, em que estamos na Tua casa, nós invocamos o Teu nome e Te pedimos, ó Deus, as mais ricas bênçãos por esse culto. Que esse culto, Senhor, chega até o trono da Tua graça como cheiro suave, como sacrifício, Senhor, das nossas vidas. Abençoa os Teus servos, Senhor, todos aqueles que estão aqui. Que os seus corações, Senhor, possam estar abertos para ouvir a palavra cantada, falada. Senhor, tenha compaixão de nós, nos ajuda a estar firme nas Tuas pisadas. Abençoa ricamente, Senhor, todos os departamentos desta igreja. Ó, meu Deus, esteja atento à oração neste lugar. Abençoa o Teu servo pastor, que vai trazer a mensagem nesta noite. Que essa mensagem, Senhor, possa calar fundo em nossos corações. E que nós possamos sair daqui alegre, feliz, porque sabemos, Senhor, que temos um Deus que nos guarda, nos protege. Fica conosco, nos dê a Tua paz. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Permaneçam em pé, para que possamos entoar a Deus o hino de louvor do cantor cristão. 385, 385. Amen.
Vamos ter este momento da oração intercessória. Estamos de volta após uma quinzena de férias, né? E tenho visto que alguns irmãos também estão voltando, né? Juntamente comigo. Então, o Miguel também estava de viagem, eu estive aí observando um vídeo dele, né? Com os parentes, está aqui conosco. Outros irmãos que estavam em viagem, e sabemos que em breve se unirão a nós também, né? Então, esse é um motivo de gratidão a Deus, né? Outro motivo, dizia pela manhã, a irmã Moriza teve alta hoje, né? Voltei de férias na quinta, estive visitando ela no hospital, né? E graças a Deus ela foi atendida em um tempo bem oportuno, teve que ficar alguns dias ali, né? Às vésperas do seu casamento, mas graças a Deus tem trabalhado de maneira maravilhosa. Vamos continuar orando pela plena recuperação da nossa irmã Moriza. E vamos lembrar em oração os pedidos que nós temos aqui, envolvendo a membresia da igreja, enfermos, desempregados, pessoas enfrentando algumas adversidades também, que possam realmente lançar sobre Deus, tendo a plena certeza que Ele cuida de nós. Orar pela obra missionária, chegada do pastor Vanderlei, esposa, está aí prestes a chegar, né? Estamos aí, temos uma recepção aí sendo preparada para este casal desta igreja, casal de missionário, e também a saúde dele, né? A necessidade do tratamento, a direção do Senhor para o melhor procedimento, né? Nós cremos que Deus está no controle disso também. E lembrar em oração a obra missionária, que Deus levante mais obreiros para a seara, logo vai voltar às aulas nos seminários, né? Que Deus esteja aí realmente direcionando a vida dos alunos a ouvir o chamado do Senhor, dos professores que estão ministrando, que possam ser capacitados, e mais uma vez lembrar a igreja local, membresia e toda a liderança desta igreja. Então, é seu desejo vir à frente e se ajoelhar aqui, é uma oportunidade, é seu desejo se unir a alguém, orando por este irmão ou irmã, é o tempo de nós fazermos isso e unirmos em oração. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, diz a palavra do nosso Senhor. Então vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti por podermos estar aqui reunidos nesta noite, pela saúde que vem de Ti, que nos permitiu locomover até este local, por este local de adoração, de prestar cultos ao Senhor, pela liberdade que temos em adorar, em pregar o Evangelho, e queremos, ó Pai, pedir perdão, porque muitas vezes não há um reconhecimento da nossa parte desta realidade, e muito menos um real aproveitamento das oportunidades que surgem diante de nós a cada dia, a cada semana. Então, ó Deus, nós queremos pedir perdão e queremos pedir que o Senhor nos ajude a pregar a Tua palavra, para que esta igreja de fato possa cumprir com o ID que o Senhor deixou a cada um de nós. O ID de pregar o Evangelho, o ID de discipular, o ID de batizar aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Louvamos a Ti por aqueles irmãos que estão de volta após uma viagem, após um período de férias. Rogamos a Tua graça, o Teu favor sobre a vida daqueles que ainda estão aproveitando este momento de descanso. Louvamos a Ti também pela alta médica que a irmã Moriza teve. Continue abençoando, Senhor, a Tua serva na plena recuperação, nos preparativos para o casamento. É o que nós rogamos, Senhor, porque nós sabemos que isso é um dom que vem de Ti, é uma graça que vem do Senhor. E rogamos, ó Pai, que abençoe a vida da Tua serva, a vida deste casal, ó Pai. Oro também, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui à frente, abrindo o coração, abrindo as suas mentes diante do Senhor para apresentar as suas necessidades. Cremos que o Senhor conhece, o Senhor tem sondado a cada coração e há de responder de acordo com a Tua soberana vontade. Se estão enfrentando adversidades, um momento difícil, que possam descansar no Senhor, que possam confiar plenamente no Teu poder. Oro por aqueles que estão em seus lugares também, mas unidos em oração, talvez apresentando também as suas necessidades, mas também louvamos a Ti por aqueles que talvez estejam bem,
estejam aqui para agradecer as bênçãos que o Senhor lhes deu, que eles permaneçam firmes no Senhor, dando bom testemunho e servindo de sustentação para aqueles que estão em um momento difícil. Oro pela obra missionária, de maneira especial pela vida do pastor Vanderlei, esposa, que estão aqui se preparando para chegar em São Paulo, a viagem, que o Senhor esteja cuidando, protegendo de todo mal, preparando também, orientando o médico que há de examiná-lo para o procedimento mais adequado e que ele possa ter aqui um tempo agradável em nosso meio, nesse período de um ano, Senhor. Oro pela obra missionária, levante mais obreiros para a tua seara, trabalhe no coração daqueles que estão sendo preparados para servir. Desafie, Senhor, o teu povo, aqueles que têm o chamado, que têm os dons, as qualificações necessárias para o ministério de tempo integral, que possam ouvir a tua voz, Senhor, e obedecer o livro do Senhor. Oro, Senhor, pelo culto desta noite, receba o nosso louvor, a nossa adoração, fale os corações dos que estão presentes aqui, daqueles que estão acompanhando pela internet este culto, que também, ó Pai, possam sentir a tua presença, porque tu és um Deus onipresente. O Senhor não está restrito a um local, mas é um Deus que pode estar presente em qualquer lugar. Oramos, Senhor, também pela nossa nação, pela nossa pátria, pelos governantes, por aqueles que estão revestidos de autoridade, que esses também, ó Deus, possam reconhecer que a autoridade vem do Senhor. Aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, que possam ser alcançados pela tua palavra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e confiantes, tendo a plena certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que há de responder de acordo com a tua soberana vontade, pois nós cremos que esta é a melhor resposta, aquela que vem de acordo com a tua vontade e com o teu propósito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu estou aqui voltando de férias, como falei a princípio, uma quinzena fora, mas estamos felizes aqui. Irmã Maria do Carmo conosco aqui, Eu percebi pelo Facebook, tá vendo? Como é boa a internet, Não deu para acompanhar todos os cultos, Mas temos percebido a presença de Irmão Elias estava aqui no domingo à noite, na sexta-feira ele completou 80 anos, estava radiante de alegria, Então, e ele sente muito falta da igreja, do culto, desses moldes, que nós seguimos aqui. Então vamos orar pela vida do irmão Elias, irmão Jerusi, esse casal que está lá em Pirajuí, que Deus continue abençoando este casal de maneira maravilhosa. Temos aqui um aviso importante do Departamento de Missões, de manhã até esqueci de lembrar isso, O Departamento de Missões convida toda a igreja a participar da recepção de boas-vindas dos nossos missionários Vanderlei e Dilma, no próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. Então, próximo sábado, às 16 horas, nós vamos ter aqui uma recepção para esse casal, que eu sei que a igreja ama muito, E para isso, a equipe de missões pede que você traga um prato de doce ou salgado, e todos são bem-vindos. É mesmo aquele que de repente não possa trazer o prato, Deus vai multiplicar aqueles pratinhos que vão chegar aqui. Um dia ele multiplicou os pães e os peixes, e certamente numa ocasião como esta não vai faltar, E o principal é essa comunhão, a recepção. Isso é muito importante, Estava nesta semana aí vendo a casa está sendo preparada para o casal estar, Estava lá a irmã Marlene, o irmão Manuel Lourenço, a irmã Cícera, Então vamos orar por esses preparativos finais para que tudo seja bem preparado e ele esteja aqui. Então, se você não tem um compromisso, próximo sábado, às 16 horas, venha. E eu acho interessante também, se você vai trazer, deve procurar a irmã Idália, então procure a irmã Idália, e comunique aí aquilo que você pode trazer, para que possa ser uma bênção, tá bom? E ore desde já por esta programação. Convidar a irmã Eliette a vir aqui à frente. Irmã Eliette está ali
a mãe da irmã Morisa. Está chegando o dia do casamento, né? Faça necessário aí uma leitura do convite, um convite mais específico, e nada melhor do que a mãe da irmã Morisa. Deixa eu primeiro agradecer, né, irmãos? Eu quero agradecer à igreja, aos irmãos que oraram, né, pela Morisa. Graças a Deus ela está em casa. Agora é só recuperação. Hoje quem ia estar aqui em cima era ela e o Bruno, mas infelizmente não deu. Domingo que vem, com certeza, ela virá confirmar tudo que eu vou falar aqui, né? Mas, irmãos, só Deus para abençoar as orações. É muito importante, porque essa daqui é a nossa família e os irmãos estiveram muito presentes em oração. Deus abençoe a vida de cada um. Muito bem, então temos aqui um convite. Ponha-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. As muitas águas não podem apagar este amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Morisa e Bruno, com a bênção de Deus e de seus pais, Eliette Rondão, Ubirajara José Tavares, Margarida Maria dos Santos Queiroz, Dimas Afro de Queiroz, convidam para o seu casamento dia 8 de fevereiro de 2020, às 18 horas e 30 minutos. Local, Igreja Batista Bíblica, Nova Jerusalém, Rua Pierre Lego, 119, Jardim Pérez, São Paulo. Os noivos irão sim. Não precisa, tá ok. Então, irmãos, ela iria vir hoje aqui para passar um convite para a igreja. A Morisa teve a oportunidade de fazer o casamento em uma outra igreja, ou um sítio, em algum lugar, mas ela preferiu o templo, porque ela fala: mãe, tem muitos irmãos que não vai ter condições de ir, mas eu quero todos os irmãos aqui na igreja, eu quero receber um abraço de cada irmão. E esse convite vai estar anexado lá no mural, e a igreja inteirinha está convidada para o casamento da Morisa, viu, irmãos? Não tem exceção nem de um nem de outro. É todos os irmãos da igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, são convidados. E vai ser uma honra, uma alegria vocês cumprimentar, vocês abraçar, porque vocês é a nossa família. É a família que a gente tem aqui, tá, irmãos? Então, domingo, se Deus quiser, ela puder estar vindo, ela que vai subir, vai reforçar isso daqui. Mas vocês são convidados. E o pastor Sérgio continua anunciando, tá bom? De nada. Então está feito o convite, amém? Na igreja local não há problema para nenhum membro se perder pelo caminho, não é? Todos conhecem esse endereço, então faça-se presente, vai ser uma grande bênção, principalmente para a Morisa, que passou por esse momento tão difícil desses últimos dias e está em recuperação. Irmão Israel também tem um aviso, e na sequência, irmão Getúlio, e na sequência, irmã Alessandra, já pode vir aqui à frente. Já podem ficar aqui pertinho, que aí ganhamos tempo. Muito bem, irmãos. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não é? Então nós temos que esquecer o que passou o ano passado e começar a relembrar as coisas que nós vamos ter esse ano. Eu gostaria que todas as pessoas que gostam de cantar, que fazem números especiais, fale comigo, eu vou estar agendando para todos vocês. Outra coisa, domingo que vem, eu gostaria de ter um encontro com os coristas. Não é um ensaio, mas é um encontro com os coristas aqui. Eu preferia ser às 4 horas, mas é meio cedo, vamos chegar às 4h30, para nós não prejudicar a sociedade. Então, domingo que vem, às 4h30. Irmãos, eu gosto de ideias, traz ideias. Eu não quero ficar sozinho nesse departamento, eu quero que todos estejam conosco, trazendo novas ideias, e vamos direcionar algumas coisas para esse ano. Eu gostaria de também falar com o Valdo, com a Arlete, e eu vou falar com a Jaque no próximo domingo também. Nós vamos achar um horário, e talvez depois dessa reunião
a gente se reúne. E os regentes também, porque nós precisamos ter uma escalinha dos regentes e os conjuntos. Irmão Luiz, eu preciso falar com você, e esses líderes de conjunto também eu preciso falar, para que a gente possa ter uma sequência legal, ter um trabalho organizado. Então, venha, irmãos, ore muito. Aquelas pessoas que querem chegar para o coro, me procurem, nós vamos estar anotando o nome. Aqueles que já estavam acostumados a cantar e não estão cantando, faz uma força, vem cantar conosco. Vamos ter um coral brilhante, como sempre tivemos. Amém? Ore por isso. Obrigado, eu estou vendo aí minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho chegou ali. Ele vai ser operado amanhã, é isso? Então, que a igreja esteja orando por ele. Ele é lá de Ponte Alta, Minas Gerais. Boa noite, irmãos. É só para reforçar aqui o aviso e lembrar para os irmãos a respeito da Cesta do Amor. Esse mês eu não vou dar papelzinho para os irmãos, porque eu tenho percebido que os irmãos têm sido muito fiel com a contribuição com a cesta. A palavra de Deus nos ensina que melhor dar do que receber. Então, vamos fazer o que está na palavra de Deus. Tá bom? Continue trazendo e alimentando aqueles que estão com necessidade. Eu não gostaria de estar aqui, gostaria que a Miriam estivesse aqui no meu lugar, mas na próxima ela vai estar aqui, tá bom? Então, irmão, Deus abençoe. Os irmãos têm suprido essa necessidade, com certeza, eu estou falando de coração, mas continue fazendo isso, ok? Esse mês eu não vou dar papelzinho, porque nós temos uma boa parte aí, mas os irmãos vão trazendo, que todos aqueles irmãos que necessitavam de cesta, esse ano, certo? A gente conseguiu suprir essa necessidade, ok? Obrigado, Deus abençoe a cada um. Boa noite, irmão. Meus dois avisos é para as amadas, para as irmãs. O primeiro é aquela oferta que a gente combinou no grupo, né, que as irmãs tragam e entreguem para a irmã Suzana ou a Cícera. As irmãs sabem que nós combinamos lá no grupo. E aquelas que não estão no grupo, procure a Suzana, que ela vai dar melhores informações. E também nossa programação, dia 1º, às 17 horas, todas as amadas são convidadas para que nós possamos ter uma tarde muito alegre, e a palestrante é surpresa ainda, que as irmãs venham, tá bom? Dia 1º, às 17 horas. Obrigada. Muito bem. Há alguém nos visitando nesta noite pela primeira vez? Acredito que não, né? Temos aí alguns familiares do irmão Israel, que já são da casa. Vamos orar para que tudo ocorra bem nessa cirurgia, que Deus coloque a sua mão saradora guiando as mãos dos médicos, né? Temos nosso filho aqui, o Danilo. Danilo já está conosco um bom tempo, né? Esqueci um bom nome, agora não vou esquecer mais, né? Tem frequentado aqui alguns cultos, né? Desde o ano passado. É um prazer tê-lo conosco. Na galeria, alguém visitando? Não, também não. Vamos colocar de pé, louvar a Deus. Convido o grupo de louvor a chegar aqui à frente. Enquanto o grupo chega, aproveite para cumprimentar aquele que está ao seu lado, dar as boas-vindas, diga ao seu irmão do lado, que Deus lhe abençoe, amém? Boa noite. Pronto, né? Falar boa noite de novo. Boa noite. Nós vamos cantar Quem Pode Livrar. Pode livrar você.
afasta. Convido as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar para que tenha um momento do culto infantil e um tempo de grande bênção ali, junto com os professores. As crianças podem chegar aqui à frente, eu creio que tem mais. Estão chegando. Esse é um momento muito importante para as crianças da nossa igreja.
A palavra de Deus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então vamos orar para que Deus esteja capacitando também os professores que estão ali se preparando, se dedicam na semana para fazer ali uma bela aula, não é? Não tanto na questão didática em si, mas principalmente em transmitir o Senhor a esses corações, amém? Curve as vossas frontes, feche seus olhos, não fique nascida, ore pelo culto infantil. Oremos. Pai Santo e amado, graças te damos, ó Pai, por mais este dia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Agora, neste momento, ó Pai, eu venho colocar em Tuas mãos a vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor possa estar direcionando cada uma delas, ó Pai, através do ensino que será feito esta noite pelos professores, as pessoas que estarão à frente do trabalho junto às crianças. Capacita cada uma delas, ó Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada criança. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa. Um quarteto, né? Eu sei que tem mais crianças por aí, principalmente moças, né? Mas veio um quarteto masculino aqui. Quem sabe amanhã não vão cantar aqui na igreja também, esse quarteto. Lembrar aqui os jovens de nossa igreja, jovens e adolescentes, no dia 31, a partir das 10 horas da noite, haverá na nossa igreja uma vigília da Conjob. Uma vigília, vai das 10 da noite às 6 da manhã. Então você, jovem e adolescente da igreja local, não estão convidados, estão convocados a estar aqui, a recepcionar esses jovens que virão de outras igrejas, ok? E os preletores serão o pastor André e o obreiro Hélio, né? Então vai ser um tempo de bênção. Eu sei que os jovens estão se movimentando para isso, os jovens de outras igrejas estão aí organizando já os ensaios, né? E você, pai, mãe, vovó, motive os jovens da sua casa, os adolescentes a estar aqui, tá bom? Dia 31, sexta-feira, às 10 horas da noite, e encerra às 6 horas da manhã. E já para motivar vocês, jovens e adolescentes, nesta semana nós vamos ter a semana de oração da igreja. Mas os jovens podem vir, viu? Devem vir. Aproveite esse período de férias, né? Esteja aqui na igreja para orar. Todos os dias às 20 horas teremos uma semana de oração. É um tempo para orar. Quero dedicar um bom tempo para oração, para estarmos juntos aqui reunidos na igreja local, tá bom? Então, a partir desta segunda, a sexta-feira, às 20 horas, teremos uma semana de oração para motivá-lo, a partir daí, a estar também nas quartas-feiras em nosso culto de oração. Essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem apoiado a obra missionária, é uma igreja que tem um envolvimento também nos trabalhos da igreja local. Fizemos aí uma reforma, né, inicial no ano passado, pretendemos avançar neste ano, mas para isso é necessário a fidelidade da minha parte e da sua parte também. Você que é membro da igreja local. Então eu costumo dizer que é o momento que nós temos para louvar a Deus com os dízimos e ofertas, mas eu sempre lembro que é um dever de quem é membro da igreja local. Você está nos visitando, você está desobrigado disso, tá bom? Mas você que é membro e compreende a necessidade da obra, a seriedade da igreja nesse sentido, participe com fidelidade e certamente Deus vai abençoar grandemente. Nos diz a palavra do Senhor que Deus ama o que dá com alegria. Então os irmãos vão estar com as salvas aqui à frente para recolher as ofertas. O irmão Cícero vai nos anunciar o hino, do qual nós... 469. Convido aqueles que puderem colocar-se de pé para este momento, para mais uma vez louvarmos a Deus, com as nossas vozes e também com os dízimos e ofertas alçadas. 469.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, o momento, Deus, em que nós ofertamos e entregamos nossos dízimos, Senhor, para o sustento da tua casa. Ó Deus amado, que tu possas, Senhor, usar os irmãos que administram dinheiro, Senhor, que eles possam ser usados por ti e que esses valores, meu Deus, possam ser invertidos em almas. Que nós possamos ver muitas almas se render a teus pés, Senhor, através do sustento da tua casa, Senhor. Abençoa o missionário, Senhor, onde estiver, e que essa igreja venha ser fiel com eles, e que eles possam ter o seu sustento. É em nome de Cristo que eu te peço e agradeço hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Pode se assentar. Vamos ouvir neste momento especial pelo irmão Ezequiel ao piano, e logo em seguida nós vamos meditar na palavra do Senhor.
Amém? Quero convidá-los a lerem suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Essa é a grande expectativa de todo cristão. Aquilo que foi tocado, né? Aqueles que conhecem aí pelo menos a letra, fala sobre aquela morada eterna que nos aguarda. Tiago, capítulo 1. A princípio, quero ler aqui os 4 primeiros versículos deste capítulo de Tiago. Convido mais uma vez aqueles que puderem colocar-se de pé neste momento, a fazer isso neste momento e também compartilhar a sua Bíblia se alguém não tiver uma Bíblia ao seu lado. Então, Tiago está logo após o livro de Hebreus, Epístola de Hebreus. Os irmãos começaram a estudar Hebreus hoje pela manhã na escola dominical. E aqui eu quero meditar neste livro de Tiago nesta noite. Tiago, capítulo 1, versos de número 1 a 4, nos diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Oremos mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que dependemos de Ti, do Teu Espírito, para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos também de maneira adequada as nossas vidas. Nos ajude nessa compreensão nesta noite. Oro por todos quantos se encontram aqui nesta noite, aqueles que estão aí numa véspera de uma cirurgia ou de decisões importantes. Cremos que o Senhor pode dar a paz, o Senhor pode dar a direção, o Senhor pode dar o teu sustento neste momento, enquanto nós meditamos na tua palavra. E nós rogamos que o Senhor venha fazer isso neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu creio que um título que pode expressar bem o conteúdo deste livro é exatamente este: Fé em Ação. Ler o livro de Tiago, meditar no livro de Tiago, deve nos fazer pensar nesse assunto que o autor trata: fé, mas fé em ação. Por outro lado, pensar em fé em ação, eu sei que leva muitos de nós pensarmos na ação no sentido apenas, digamos assim, operacional, de trabalhar, de fazer, de atividade, de ativismo. Tiago vai tratar também das obras e do trabalho que se faz necessário. Mas é interessante observar que no livro de Tiago ele não começa tratando desse trabalho que nós devemos fazer, dessas boas obras, mas ele está falando aqui, a princípio, desta fé que deve ser demonstrada através de uma ação. E aqui nesses versículos iniciais, nós podemos perceber que Tiago ele está tratando de adversidades que são comuns às nossas vidas. E no momento de dificuldade, no momento de provação, é que nós vamos colocar a nossa fé em ação. Por isso que este tipo de evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, pregado hoje em dia, ensinado e ouvido por muitas pessoas e talvez até aplaudido por muitos, não tem sido o evangelho bíblico, porque as dificuldades fazem sim parte das nossas vidas, mas é no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de adversidade que nós vamos demonstrar que temos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Vamos colocar esta fé realmente em ação. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar, e principalmente nesta noite, a respeito daquilo que Tiago nos diz,
nesse livro a respeito desta fé em ação é que, de fato, a primeira coisa que ele trata é que nós devemos ter uma fé em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Já parou para pensar nisso? A primeira coisa que Tiago está tratando é que a minha fé e a sua fé, ela tem que ser manifestada no meio das dificuldades que nós enfrentamos. E aqui neste livro, logo no primeiro versículo, Tiago ele diz aqui: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ele está dirigindo esta carta, esta palavra a um grupo de cristãos que estavam dispersos, eles estavam espalhados. Me faz crer que, de acordo com aquilo que nós podemos ler lá em Atos, capítulo 8, quando surgiu uma perseguição e nós encontramos até o martírio de Estevão, os homens piedosos enterrando a Estevão, houve o que? Uma dispersão, o povo de Deus se espalhou. Agora pare para pensar em algo muito importante. Tiago está escrevendo a esses irmãos que estão espalhados, mas esses irmãos foram espalhados não por uma decisão própria. Não foi uma escolha desses homens: eu vou mudar, vou sair daqui, vou para lá. Eu estava lendo a biografia do pastor Mendes, que foi um dos preletores do nosso retiro da família, e lendo a biografia dele, há uma menção que quando ele teve um chamado, ele era um funcionário da Ford. Depois de muitos anos, entendendo que Deus estava chamando, Deus abençoou de uma maneira maravilhosa, ele conseguiu receber a rescisão, e aí ele foi para o seminário da Missão Novas Tribos. Ficou 6 meses, mas antes de ir, ele reuniu a família, a esposa já sabia da decisão, reuniu o filho, um tinha 7 anos, outro 6, e ele falou: olha, nós vamos mudar, vamos fazer isso na nossa vida. E os filhos falaram: ok, papai. Foi algo planejado. Ainda que lá na frente, depois de 6 meses, ele entendeu que não era de fato aquele o curso ideal para aquilo que Deus estava chamando, e de lá eles se transferiram para o seminário Palavra da Vida. Foi algo planejado. Mas agora esses cristãos que estavam recebendo essa mensagem eram cristãos que estavam sofrendo uma perseguição. Então pense no seguinte: eram homens, mulheres, que muitos deles estavam o quê? Desempregados. Alguns deles perderam seus bens. Alguns deles perderam as suas amizades, a sua vizinhança, aqueles vizinhos com os quais eles conviveram durante um bom tempo. Ou seja, muitos passaram também fome, a perda de trabalho, a mudança de local. Muitos estavam passando por fome, alguns estavam também enfrentando doenças, separação e diversos sofrimentos. E a esse grupo de pessoas que Deus inspira Tiago a trazer esta palavra para aquele povo. E eu fico pensando no tempo em que nós vivemos, que tipo de palavra um pregador levaria a esses, não é? Que tipo de palavra um cristão iria levar? Ou talvez iria dizer: olha, você está vivendo isso como consequência do seu pecado e do seu erro. Iria dizer aquelas palavras, né, que Jó ouviu: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas não é exatamente esta palavra que vem do Senhor no momento difícil e no momento de adversidade. Então nós precisamos sim lembrar aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra, porque na palavra de Deus, lá em João capítulo 16, 33, o Senhor, Ele tem dito isso que eu tenho repetido aqui muitas e muitas vezes. Ele tem dito: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. E nós precisamos meditar mais nesse versículo. A palavra de Deus é essa: nós vamos passar por aflições. É início de ano, é janeiro, planos, queremos o melhor, planejamos e esperamos que o melhor aconteça. Mas, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, ao longo deste ano, vai vir uma dificuldade. Não há como afirmar que nós vamos ter saúde o ano inteiro, ninguém vai ficar gripado, ninguém vai ficar ruim, doente, ninguém vai perder o trabalho, não é? Mas o que Deus está esperando? Que
que nós manifestemos a nossa fé. A verdadeira fé é colocada em ação no momento da dificuldade. Eu olhei agora para a irmã Vanessa, a melhor ilustração que nós temos aqui, né? Ao vivo e a cores, né? Só está mais a cores porque está toda de preto, né, irmã? Mas ela tem manifestado essa fé em ação no momento difícil, no momento de dor, dificuldade, hospitalização, não é? E mal passou ali aquela situação, ela já está aqui. Ela está sorrindo. E outra, né? Por manifestar essa fé em ação, eu já encontrei a irmã aqui orando com alguém aqui à frente, motivando, levando uma palavra. Agora, se nós não aprendemos essa realidade, que a fé, ela tem que ser manifestada em meio às dificuldades, nós vamos perder a bênção de sermos um instrumento usado pela poderosa mão do nosso grande e eterno Deus. Então, se você esquecer tudo aquilo que eu afirmar nesta noite, lembre-se pelo menos disso aqui. A dificuldade é um instrumento utilizado por Deus para aperfeiçoar os seus filhos. Você é um filho de Deus? Amém. Então, se você é um filho de Deus, saiba disso aqui. A dificuldade é um instrumento utilizado por Deus para aperfeiçoar os seus filhos. Quantas pessoas estão perdendo isso? Quantos cristãos não estão crescendo porque não percebem que uma dificuldade não é um momento para você abandonar Deus, virar as costas, reclamar, murmurar, mas compreender que Deus ele pode trabalhar na tua vida no meio dessas dificuldades. E se eu compreender que tudo aquilo que foi descrito aqui, talvez uma enfermidade, talvez um abandono, olha, eu vou aprender muito, porque naquele tempo difícil Deus vai estar me aperfeiçoando. Agora, se eu não compreender, jamais eu vou poder ter o quê? Atingir uma maturidade espiritual. Jamais eu vou chegar de fato a um crescimento, porque Tiago ele nos diz aqui no capítulo 1, versículo número 13, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Daqui a pouco há uma tradução que coloca perseverança, e de fato, isso aqui não é uma paciência onde você fica numa posição, digamos assim, inerte, parada. Na verdade, Tiago está dizendo que a prova da nossa fé deve operar uma perseverança. E aí no versículo 4 ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Muitas vezes tenho afirmado aqui essa realidade de que quando diz aqui ser perfeito, não significa não ter nenhum erro, nenhuma falha, mas significa o que? Amadurecimento. Os sofrimentos, as dificuldades que o Senhor permite na nossa vida é para que nós cheguemos a um amadurecimento. Como Paulo diz, para que nós não sejamos mais como meninos, não é? Mas que nós venhamos a crescer, a poder degustar um alimento sólido naquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. É interessante nós observarmos algumas situações, alguns acontecimentos na vida de algumas pessoas. Eu não sei se aqui na apresentação, dá para ler. Há um homem chamado, creio que é Lionel Walterman. Ele era um ferreiro, e um ferreiro que se converteu após uma juventude cheia de excessos, após uma vida entregue a uma vida de pecados. E esse homem decidiu entregar sua alma a Deus. Por anos, ele trabalhou com afinco, ele fez caridades, e nada parecia dar certo na vida dele. Isso aí retrata um pouco o momento da vida desses irmãos nossos que receberam essa carta de Tiago. E talvez reflita a sua vida. Talvez você está dizendo, nada dá certo na minha vida. Só as pessoas que eu conheço são promovidas, só aqueles que eu conheço que conseguem um bom trabalho, só aqueles que eu conheço que passam no vestibular e conseguem uma bolsa, não é? Só aquelas pessoas que não enfrentam uma enfermidade e você fica reclamando. Mas esse homem vivia uma vida de pecado, entregou sua alma a Jesus.
E diz que durante o tempo, mesmo fazendo caridade, procurando fazer o melhor, parecia que nada de bom acontecia na vida dele. E para completar, sabe o que acontece? Surge um amigo. Mas é aquele tipo de amigo de Jó, talvez, né? E esse amigo falou para ele: é muito estranho que justamente depois que você resolveu tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. E às vezes, vamos ser sinceros, não precisa nem alguém dizer isso no momento difícil da nossa vida, não é? Satanás já está soprando na nossa mente. Nós já começamos a dizer isso, a murmurar, a reclamar, a não compreender que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas. O que você faria na situação deste homem? Será que você ia murmurar junto? Eu posso dizer que a princípio esse homem não respondeu nada naquele momento. Ele foi sábio, na verdade, e ele silenciou-se. E mais adiante nós vamos ver a resposta que esse homem deu. Não sem antes nós vemos o que Tiago está nos orientando na palavra de Deus acerca das dificuldades que nós enfrentamos. A primeira coisa que eu quero destacar nesses versículos lidos é que se nós de fato queremos permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, se nós realmente queremos permitir que as dificuldades da nossa vida sejam um instrumento para aperfeiçoar a nossa vida, nós precisamos fazer o quê? O que você deve fazer? Você deve compreender que as dificuldades contribuem para o amadurecimento. Primeira coisa, compreenda que as dificuldades elas podem contribuir para o amadurecimento. É interessante que esta palavra citada por Tiago, que de alguma maneira algumas versões têm as suas dificuldades na tradução, por quê? No original, essa palavra pode ser traduzida tanto por tentações como por provações. Daí vem uma dificuldade, então está errado a versão que está a palavra tentação, assim como está errada a tradução que está a palavra provação. Mas aqui, essa palavra que foi traduzida, ela é citada pelo menos mais 2 vezes, e uma delas está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que está colocada aí na apresentação. O que Pedro está dizendo? Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja, Pedro ele está usando aqui um comparativo sobre o metal, que é aperfeiçoado com o quê? Com o fogo, ferro. Está falando de uma temperatura alta, onde o ferro é colocado para ele ser o quê? Moldado. E Pedro está usando exatamente esse comparativo com a nossa vida, com a vida cristã. Está dizendo que as dificuldades que nós enfrentamos servem de fato para moldar as nossas vidas. E é por isso que eu afirmo isso, compreenda que as dificuldades elas contribuem para o seu amadurecimento. Agora, se você pretende crescer, você tem que compreender esta verdade. Você tem que compreender que, à medida que você permite que o Senhor trabalhe no meio das adversidades, o que está acontecendo na sua vida? É exatamente o que esta palavra expressa. Ou seja, a autenticidade da sua fé vai ser comprovada no meio da adversidade. Dizer que você teme a Deus quando tudo está bom é maravilhoso, né? Quando você é promovido, quando tem dinheiro no bolso, tem din-din, não é? A riqueza, a prosperidade, a abundância. Mas na hora que vem o desemprego, na hora que vem uma crise, na hora que vem um problema e começa a ter cortes lá na empresa onde você trabalha, na hora que você tem aquela expectativa e fica esperando aquela aposentadoria que nunca vem, né? Parece que nunca vem. É ali que você vai demonstrar a sua fé. Percebe que essas provações, de fato, servem a um processo de teste que Deus coloca na nossa vida para autenticar e comprovar a nossa fé, se é uma fé genuína e verdadeira no Senhor ou não.
Por isso nós precisamos ter muito cuidado. E eu digo isso e repito, porque eu sei que muitas pessoas têm ouvido diversas vozes, diversas pregações, mas que estão longe, muito distante da palavra de Deus. A fé manifestada no momento difícil, a irmã Vanessa, a irmã Maria enfrentou isso, outros irmãos têm enfrentado aqui, e é nesse tempo que há uma autenticação da nossa fé, se nós realmente perseveramos na palavra de Deus ou não, se nós realmente nos colocamos no centro da vontade do Senhor ou não. Então é interessante que tanto Tiago como Pedro está tratando dessa fé que é provada pelo fogo, envolvendo uma situação difícil, e precisamos compreender: o sofrimento é o meio pelo qual a nossa fé é testada pelo fogo. Sua fé está sendo testada? Por mais difícil que seja, talvez seja o tempo de você dizer: obrigado, Senhor, mas me ajude a ser aprovado no meio deste teste. É um tempo que nós precisamos orar desta maneira. É algo importante que nós precisamos compreender também, essa verdade de que as provações não determinam se uma pessoa tem fé ou não. Não é as provações que vão determinar. Lembram de Jó mais uma vez? As dificuldades e as palavras: amaldiçoa a Deus e morre. E os amigos de Jó dizendo: olha, há um erro na tua vida, é aquele outro erro. Por quê? A visão normal que o ser humano tem é essa, que as provações determinam se uma pessoa tem fé ou não. Está em dificuldade, não tem fé. Minhas férias iniciais, 4 dias pelo menos, eu dormi com meu pai no hospital. Aí eu vou dizer que isso é maldição? Não, pelo contrário, eu vi a mão de Deus ali, atuando, trabalhando, sustentando. Então, as provações não determinam se uma pessoa tem fé ou não. As provações, elas fortalecem a fé que já existe. Se há fé em você, as provações vão servir para fortalecer a sua fé. Jamais uma pessoa que tem fé no meio da adversidade, ela vai abandonar a fé, o cristianismo, vai deixar a sua fidelidade a Deus, vai deixar de servir ao Senhor, não é, pastor Marcelo? Vai deixar de trabalhar para Deus, mas pelo contrário, no momento das adversidades, da dificuldade, ela vai dizer: vou ficar mais firme com Deus. É como um amigo que eu tenho, que eu me lembro anos atrás, diante das dificuldades, desânimo, ele ia para a igreja e ele percebeu que ele estava lutando contra ele mesmo. E aí ele falou: agora eu vou sentar no primeiro banco para não dormir. E agora eu vou fazer mais, vou pegar um papel, uma caneta e vou anotar, para que eu não durma e que eu preste atenção na palavra que vai ser pregada. E no meio das adversidades, talvez nós precisamos nos discipular mais, ter esse compromisso de estar mais firmado na palavra de Deus, mais próximo do Senhor, permitindo que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Percebam que algumas vezes essa palavra da qual Tiago diz aqui, no versículo 4: tenha porém a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E quando ele fala aqui da provação, muitas vezes nós encontramos palavras na Bíblia dizendo que é um tempo de nós termos o quê? Uma persistência, termos uma firmeza na palavra do Senhor, termos uma firmeza, termos uma força estável. E sabe o que está faltando no meio cristão? É isso, uma força estável. As pessoas se levam pelo momento, por aquilo que tem, esquece de demonstrar essa firmeza no Senhor, mesmo no meio das adversidades. É muito fácil para nós cantarmos aquele cântico: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E aí o que diz lá? Não olha as circunstâncias, não. Mas deixa a circunstância difícil vir. É aí que vai ser manifesto o quê? A verdadeira fé. É naquele momento que a fé vai ser testada, e é o momento de provar se de fato você está em Cristo ou não. O que o Senhor espera de mim, de você? O que o Senhor espera dos seus filhos? O que o Senhor espera de cada cristão? É exatamente isso, que nós compreendamos que as dificuldades contribuem para o nosso amadurecimento. O que Ele espera de nós nesses momentos difíceis? Ele espera exatamente que nós tenhamos um amadurecimento. Olha aí, Deus espera o amadurecimento de todo filho, assim como o pai espera o amadurecimento dos seus filhos. Se você é pai,
Você vai concordar com essa frase, não é? Que pai quer ver o filho como um bebê a vida toda? A nossa tendência é ver o filho crescer, ir para a escola, ir amadurecendo, não é? Aprendendo a tomar as decisões, fazer as escolhas certas. Esse é o desejo de todo pai. E o nosso Pai Celestial também ele tem essa expectativa, esse desejo de que eu e você também venhamos a amadurecer a cada momento, a crescer. E volto a dizer, não há como amadurecer sem enfrentar dificuldades na nossa vida. Não há como ter um amadurecimento sem enfrentar as adversidades que vêm à nossa volta. Lá em Romanos nós encontramos um versículo bem conhecido. E esse versículo de Romanos 8:29 diz: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Como é que eu quero ser conforme a imagem do Filho, se eu não quero sofrer como o Filho sofreu? Jesus ele alertou os discípulos, ele falou: aqueles que me amam, aqueles que me seguem também vão sofrer o quê? Perseguições. Mas nós queremos viver um mundo não real, um mundo bíblico. Talvez queiram viver o quê? O mundo da Alice no País das Maravilhas, não é? Mas não, a Bíblia não orienta a respeito disso. Mas Paulo ele diz: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É por isso que de fato nós precisamos conhecer melhor o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor, para que Ele trabalhe nas nossas vidas e use esse tempo difícil que nós enfrentamos na nossa vida para glorificar e exaltar o nome dEle. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender que as dificuldades elas contribuem para o nosso amadurecimento. Mas há uma segunda coisa: você precisa ter essa posição correta diante do sofrimento para que esse sofrimento seja usado pelo Senhor para aperfeiçoar a sua vida, porque do contrário você não vai amadurecer e do contrário você não vai poder realmente conhecer melhor o Senhor. Você não vai poder ser vitorioso no meio das dificuldades. Então a segunda coisa que Tiago nos ensina é que você deve compreender que as dificuldades te direcionam para a perfeição. Que perfeição é essa? É o amadurecimento citado aqui. Não foi isso que acabamos de ler em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2? E essa perfeição, de fato, é essa maturidade que Paulo também trata dela muitas vezes relacionada ao cristianismo. E aqui, leio novamente o versículo 4, diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Há uma versão que diz: tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita. É a ideia desta palavra traduzida por paciência. É a perseverança. No meio da dificuldade, você coloca a sua fé em ação, porque a adversidade, ela não é capaz de te paralisar. Porque a sua fé é uma fé viva em um Deus vivo. É diferente da pessoa que não tem Cristo. A pessoa que não tem Cristo, ela não tem essa esperança. Eu estava com meu pai, lá nos dias, passando a noite com ele no hospital. Primeira noite não tinha mais ninguém no quarto, além dele e de mim. Segunda noite chegou uma outra pessoa no quarto. Era um homem que já tinha tido uma válvula no coração. Já tinha feito cirurgia. E o que aconteceu? Ele falou que passou mal, foi na padaria comprar pão, a vista escureceu, chegou em casa, não formigou, foi para o hospital, internaram, fizeram alguns exames, um tratamento, e depois ele já estava ali com aquela expectativa de ter alta. O homem microempresário estava com aquela expectativa positiva de ter alta. E depois veio uma notícia: vai ter que fazer um exame aqui mais detalhado. Jejum, amanhã cedo, aí começa a vir aquela preocupação. E eu me lembro que quando eu cheguei lá para substituir, minhas irmãs estavam acompanhando à tarde, eu me lembro que a esposa daquele companheiro do meu pai de quarto estava agradecendo a minhas irmãs pela oração. Mas era alguém que não tinha, de fato, não eram salvos em Cristo Jesus, mas nesse momento difícil, estava lá dizendo: muito obrigado pela oração, obrigado. Precisando de um apoio, um lugar para se apoiar.
E logo depois do exame, mais uma notícia difícil. Aquele homem descobriu que havia um problema que não conseguiram detectar. Se era de fato uma trombose, que poderia ser resolvida com uma medicação, ou se era algo, uma bactéria, talvez por um tratamento dentário. E se fosse a bactéria, teria que fazer uma nova cirurgia. Imagina a cabeça desse homem, com empresa. E eu ficava acompanhando as decisões, empresa, esposa tentando ajudar e resolver aqui e ali. E ele chegou um ponto que ele falou: olha, agora eu estou aqui entregue e seja lá o que Deus quiser. Agora, eu já mencionei aqui, meu pai no quarto, os homens entravam e ele contava piada do mesmo jeito. Os enfermeiros entravam e contavam piada. O médico entrou e aí meu pai contou uma piada e o médico falou: não, sorrir faz bem. Eu estive agora numa palestra e isso é muito bom. Um médico que não é cristão. E nós cristãos, no meio da adversidade, reclamamos, praguejamos, desistimos das coisas do Senhor, porque nós esquecemos que aquele é um tempo em que Deus pode usar para a nossa maturidade. Ele pode e quer usar para o nosso amadurecimento. Nós precisamos entender que nesse versículo 4, o alvo específico dessa maturidade, ela não pode ser alcançada completamente aqui e no tempo presente. O foco é a eternidade, o foco final. Então o alvo especificado no versículo 4 é uma dádiva escatológica, algo que o cristão deve buscar constantemente com todas as suas forças, mas que de fato não será obtido por completo antes de estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Mas pense bem, isso não significa que você deve jogar a toalha, porque aqui é um processo de amadurecimento. Deus ele quer trabalhar na nossa vida no tempo presente, ou seja, de fato Deus tem um propósito para as nossas vidas que envolve a perfeição. Já parou para pensar nisso? Não seremos perfeitos aqui, mas Deus tem um plano que começa aqui, que envolve a nossa perfeição. E aí daí vem aquela situação do amadurecimento, de não sermos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, por todas as ideias e ideologias humanas, mas nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, de meditarmos na palavra de Deus, permitindo que essa palavra penetre em nossos corações, de fato aperfeiçoando as nossas vidas. É interessante esse trabalho em capelania hospitalar. Eu estava lendo a respeito disso. O fundador da União Médica Hospitalar Evangélica disse que muitas vezes Deus nos coloca deitados numa cama com alguma enfermidade, porque só nessa posição conseguimos enxergar coisas que não enxergaríamos se estivéssemos de pé. Parou para pensar nisso? Algumas vezes é permitido isso, Deus permite. Porque nós estamos de pé, é aquilo que eu falei, é a prosperidade financeira, é o dinheiro, é o trabalho. Não está me faltando nada, e aí eu sou bambambam. Mas quando alguma dessas coisas são tiradas, é o momento que, de fato, Deus pode trabalhar na minha vida, se eu estiver ouvindo e atento à voz do Senhor. Eu ouvia um pastor no interior de São Paulo, dizendo que um membro da igreja dele falou com ele que estava cansado do chefe dele. Esse chefe só me persegue, esse chefe é terrível, eu não vejo a hora de sair dessa empresa. E rapidamente ele conseguiu uma nova colocação em uma outra empresa. E quando chegou nessa nova empresa, começou a trabalhar, passou um tempo, o pastor perguntou: e aí, como é que estão as coisas no trabalho? Estão terríveis. Agora tem um homem lá, um chefe que parece que é pior do que o anterior. E como é que você está encarando? Olha, estou dependendo da graça de Cristo a cada dia. Aquele pastor falou: está vendo? Exatamente isso que nós estamos vendo, uma dificuldade que serve para aperfeiçoar a nossa vida. Se aquele homem talvez estivesse numa empresa sem ter um relacionamento difícil com o chefe, com o superior, talvez ele estaria preocupado em buscar intensamente o Senhor. E aí que nós podemos chegar numa base importante. O momento da dificuldade e da adversidade é o tempo de buscar ao Senhor, amém? É o tempo de buscar o Senhor com mais afinco, com mais fidelidade, com o coração firme e sincero diante do Senhor,
para que Ele possa, de fato, moldar as nossas vidas nesse tempo tão difícil que nós enfrentamos. Terceiro lugar, compreenda que é possível alegrar-se no Senhor no meio das dificuldades. Falamos aqui de dificuldades que servem para o nosso aperfeiçoamento. Mas como ter alegria na dificuldade? Aí já é demais, né? Mas é de fato aquilo que Tiago está dizendo aqui. As primeiras palavras dele, aqui no versículo 2, é: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. É Tiago que está dizendo: tende motivo de grande alegria quando você enfrentar as provações da sua vida. Tende motivo de grande alegria quando você enfrentar as adversidades, as dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, na vizinhança. E como é que nós podemos, de fato, ter essa alegria? A palavra, a primeira coisa que nós precisamos lembrar mais uma vez é que essa palavra, traduzida como provações, tem dois significados básicos. O primeiro dele, no Novo Testamento, ela pode referir à atração interna ao pecado, a pessoa ser atraída ao pecado. Mas pelo que nós lemos em Tiago, Tiago não está tratando exatamente disso, está tratando dessa segunda opção. Ela se aplica às aflições externas, especialmente às perseguições. Porque nós conhecemos, ele escreve as 12 tribos dispersas, a um grupo de cristãos que estão espalhados, então eles estão sofrendo o quê? Aflições externas, não são aflições que vêm de dentro deles, são dificuldades que estão nesse mundo, que Jesus já afirmou para cada um de nós, que no mundo nós teríamos aflições, e devemos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E como é difícil, né, ter esse bom ânimo, como é difícil se alegrar, mas de fato está dizendo: tende por motivo de alegria. Na verdade, a pessoa que está enfrentando uma dificuldade e compreende que Deus está trabalhando na vida dela, e ela se aproxima do Senhor, ela vai ter um motivo de alegria em dizer: ah, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu sei que estou enfrentando um momento difícil, mas eu confio na graça e no teu poder sobre a minha vida, eu sei que tu tens o controle sobre a minha vida. Ou seja, quando você enfrenta doenças, dificuldades financeiras, perseguições econômicas e sociais, ou seja, tudo isso pode ser uma provação na sua vida. No livro de Tiago, ele vai mencionar tudo isso. Lá no capítulo 5, ele vai dizer: está alguém doente? Chame os presbíteros e ore com ele. Então isso para mim é bem claro, que a enfermidade pode atingir a minha vida a qualquer momento. A outra coisa, a dificuldade financeira, ele trata disso também. Ele trata dessas questões sociais e econômicas. Mas mesmo com tudo isso que nós enfrentamos, precisamos ter os olhos fitos em Deus, amém? Precisamos ter os nossos olhos firmes naquele que é poderoso para nos livrar de todo o mal. Agora atenção aqui, sobre essa alegria que Tiago fala. Ele diz: tende motivo de grande alegria passardes por grandes provações. A alegria que Tiago se refere não é meramente uma manifestação exterior relacionada à emoção. Alegria para muitos é o quê? Rir. Há uma ilustração antiga que fala de um palhaço que fazia todo mundo rir, mas era um homem que tinha depressão, não tinha verdadeira alegria. Então essa alegria que vem do Senhor não significa meramente uma pessoa estar sorrindo, digamos aí, à torta e à direita, mas significa que no momento da maior adversidade você é capaz de dizer: Senhor, está difícil, a dificuldade que eu estou enfrentando é tremenda, mas eu confio no teu poder, me ajude a passar por essa provação de maneira fiel, me ajude a ser aprovado no final desse teste, dessa aprovação. Então falta para nós muitas vezes orarmos dessa maneira. E aí vem a dificuldade, reclamamos, vem a dificuldade, esquecemos do Senhor, vem os problemas, nós não oramos, não lemos a Bíblia, reclamamos e nós somos aperfeiçoados. Os anos se passam e nos tornamos como crianças que não cresceram. E da mesma maneira que eu falei anteriormente, que todo pai quer ver o seu filho amadurecer, tomar decisões e por fim casar, não é?
é o objetivo. Nós sabemos que encontramos por aí alguns que são eternos bebês, que não conseguem fazer escolhas nem de roupa, né? Não conseguem tomar decisão sozinho. E aí entra no casamento com essas dificuldades também. E nós espiritualmente também encontramos cristãos que não amadureceram de fato. Não perceberam que realmente o momento da adversidade, das provações, são instrumentos que o Senhor usa e quer usar para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento. Lá atrás eu havia dito sobre Lionel Walter, aquele ferreiro, lembra? O que aconteceu com aquele homem? Era um pecador, ele não temia a Deus, um dia ele se converteu, confiou sua alma a Cristo, e logo ele começou a fazer boas coisas, caridade, e aí aparece um amigo e diz: ei, sua vida está meio complicada, parece que piorou depois que você se converteu. Não me leve a mal, eu não quero te desviar da fé, mas parece que agora as coisas continuam pior do que antes. Você está enfrentando diversas situações difíceis. E lembra que eu falei? Aquele homem não respondeu nada no primeiro momento. Ele ficou calado. Mas esse homem era um ferreiro, acostumado a trabalhar com ferro, colocar naquela temperatura alta, moldar aqueles ferros. E aquele homem, ali naquele trabalho, ele conseguiu de fato trazer uma resposta para aquele amigo. E ele falou: eu trabalho na ferramentaria. E a primeira coisa que eu faço é, eu aqueço a chapa de aço num calor intenso até que ela fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. E sabe o que ele falou? Mesmo assim, algumas vezes aquelas peças elas racham. Elas não passam por aquela prova de fogo e essas peças são o quê? Descartadas. São jogadas no lixo. Mas ele disse algo mais. Ele segue dizendo: às vezes o aço chega até as minhas mãos e não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria termina por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente o coloco num monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. E olha o que ele diz, uma lição para nós também. Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Agora ele está respondendo àquela situação que o amigo disse: nada acontece de bom na tua vida, só dificuldade, parece que piorou. E ele diz: sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Lembra o que Pedro falou, comparando com o ferro, sendo provado, que nós somos provados nos meios das dificuldades, das tentações, das provações da vida. Ele diz: sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: meu Deus, não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Já parou para pensar? O Senhor comprou você com o precioso sangue de Jesus. Mas há uma forma. Você acha que Deus espera que você chegue lá na eternidade do mesmo jeito que você era do ponto em que você se converteu? Não, Ele está aperfeiçoando a nossa vida. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. E é isso que Ele diz. E Ele diz aqui: tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque num monte de ferro velho das almas. O Senhor olhando para a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, Ele te colocaria onde? Você seria aprovado pelo fogo das provações da vida, das tentações da vida, ou seria descartado? Problemas e dificuldades atingem todos nós, não é? Agora, depende da maneira como nós vamos encarar aquelas dificuldades que atingem a nossa vida. Então, quando o Tiago diz: tende por motivo de grande alegria
quando passares por provações, Ele está dizendo: olha, ore dessa maneira. Agradeça a Deus, porque Ele está te testando, mas ore para ser aprovado. Peça a ajuda dEle para que você seja aprovado. É aquilo que nós temos repetido tanto, que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz acerca disso, de encontrarmos com o Senhor um dia. E que maravilhoso será ouvir dele: aqui está servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Então, meus irmãos, em último lugar, é exatamente isso. Compreenda que é possível alegrar-se no meio das dificuldades. Você deve substituir as reclamações por um louvor alegre. E eu fecho com esse versículo de Neemias 8:10, que diz o seguinte: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as posturas, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Dá para perceber com essa palavra final qual é o grande problema do cristão que está triste, abatido e desistiu? É que a alegria do Senhor já não é a força dele. Ele confia em si, confia nas circunstâncias, mas de fato ele não consegue entoar um cântico no momento difícil. Ele não consegue permitir que o Senhor continue trabalhando na sua vida. Nós sabemos que Cristo está voltando. Sabemos que podemos a qualquer momento encontrar-nos com Ele também. Meus irmãos, vamos ter essa disposição de colocar Ele no centro da nossa vida, amém? Vamos nos tornar cristãos maduros. Volto a dizer, o Senhor não te comprou com o precioso sangue de Jesus para você ser a mesma pessoa ou até mesmo a pessoa pior do que você era. Mas Ele te comprou para ser uma pessoa melhor a cada dia, amém? Então permita, compreenda isso, que a fé em ação, ela é provada e manifestada quando nós enfrentamos as provações da nossa vida com a fé firme em Cristo, sabendo que Ele está conosco, sabendo que nós não sabemos e nem precisamos saber o fim e o resultado final daquela tempestade que está na nossa vida. Só precisamos saber que Ele está conosco, amém? E precisamos saber que Ele está aperfeiçoando a nossa vida. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos para o momento de oração. E talvez você queira, neste momento de oração também, abrir o seu coração diante do Mestre dos Mestres. Talvez as dificuldades são presentes de fato na tua vida. Talvez você pôde ver um filme da tua vida através dessas palavras de Tiago. E de fato, talvez você diga: eu perdi muito tempo. Um tempo que poderia ser utilizado pelo Senhor para um processo de crescimento e amadurecimento na minha vida. Mas você percebe que nunca é tarde para tomar a decisão acertada, nunca é tarde para se aproximar do Senhor. E nessa noite você gostaria de dizer: realmente Deus falou no meu coração, eu preciso de olhar para o Senhor, de compreender que as dificuldades servem para o meu amadurecimento, de compreender que é possível se alegrar no meio da adversidade, de que é possível compreender que Deus se faz presente no meio da angústia. E nesta noite o Senhor falou no seu coração: meu irmão, minha irmã, gostaria de orar por você. Levante a sua mão. Deus falou no seu coração: pastor, ore por mim. Amém, 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 amém. Uma das coisas que eu afirmei nesta noite é que o homem sem Cristo, ele não pode ter essa fé viva no Deus vivo. Contei uma ilustração lá no hospital, é o homem em busca de amparo, mas de fato só quando o homem reconhece que é pecador e confessa Jesus como seu único Senhor, é que ele pode gozar desta presença maravilhosa do Senhor em sua vida. Jesus, ele morreu em uma cruz, ele derramou seu sangue, não para se tornar um mártir, mas para ser o Senhor e Salvador daqueles que confiam nele. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já disse a Ele que você é pecador e que o pecado, as coisas erradas que você faz,
Você tem a plena certeza que não agrada a Ele, mas você já pediu perdão a Ele e convidou para entrar em seu coração? Talvez nesta noite você queira tomar essa decisão. Alguém nesta noite que gostaria de dizer: pastor, eu não tenho certeza da salvação da minha alma, mas eu sei que Jesus, Ele pode me dar essa certeza. E nesta noite você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu quero convidar Jesus para ser meu Senhor e Salvador. Alguém? Levante a sua mão. Alguém? Nesse momento em que o irmão Ezequiel está tocando aqui o piano, você levantou a sua mão ou não levantou, seja para consagração ou para confiar a sua vida a Cristo, eu quero convidá-lo a vir aqui. Peça licença, quem estiver ao seu lado, venha aqui à frente, eu quero orar por você antes do término desse culto. Você levantou a sua mão na galeria aqui embaixo, pode chegar aqui à frente, talvez consagrando sua vida a Deus, talvez se reconciliando com o Senhor, talvez convidando Jesus para entrar no seu coração. Mas mãos foram levantadas. Desse passo, lembra aquilo que foi afirmado na mensagem: dificuldades servem para ser um instrumento usado pelo Senhor para aperfeiçoar a minha vida. Se você não quer dar esse passo em direção a Ele, como Ele pode aperfeiçoar? Deus está falando: venha, se achegue aqui. Talvez você também quer confiar em Jesus como seu Salvador. Não permita que o tempo passe, mas aproxime-se desse passo. Deus está falando.
pedir para o irmão Avelino, por favor, venha para a palavra de oração com o Danilo. Eu aqui à frente tomando uma decisão, ele está conosco há algum tempo, e é uma nova data de nascimento. Amém? E essa oração final, se mais alguém tem tempo de vir aqui à frente, estamos terminando o culto mais cedo hoje. Oportunidade maravilhosa de terminar esse culto aos pés do Senhor. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecido, Senhor, pela Tua palavra, agradecido pela graça salvadora que é em Cristo Jesus. Nós não merecemos nada e o Senhor certamente não seria culpado se nós morrêssemos em nossos pecados e destinados ao inferno. Porque são decisões, são escolhas que nós precisamos tomar a de aproximar de Ti. Eu quero, Pai, orar agradecido porque enviaste Teu Filho, Jesus. Eu quero te agradecer a Jesus por morrer em nosso lugar e nos dar essa nova vida. Agradecer porque nesta noite salvaste a vida do Danilo. Agradecer pela vida desses irmãos que chegaram aqui, desejosos de se tornarem cristãos melhores, de tornarem cristãos amadurecidos, mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós, à medida que nós nos aproximamos do Senhor. Pai, abençoa a vida desse seu povo, que está reunido aqui nesta noite, e que realmente todos possam sair daqui afirmando aquilo que diz a Tua palavra, a alegria do Senhor, a nossa força. Abençoe, Pai, e fortaleça aqueles que estão enfrentando dificuldades, adversidades e tribulações, de maneira que possam se aproximar mais e mais de Ti. Abençoe essa igreja, Senhor, que possa se tornar cada vez mais amadurecida na Tua palavra. Nós oramos, Senhor, não porque somos merecedores, mas estamos orando de acordo e conformidade com aquilo que a Tua palavra diz. E eu oro mais uma vez pela Tua igreja, que o Senhor venha nos dar uma semana, ainda que tenham lutas, dificuldades, mas uma semana de vitória. Que o Senhor venha guardar a cada um de nós os ataques do inimigo, mas que o Teu nome venha a ser exaltado. E que a nossa fé, a fé que há em nós, venha a ser uma fé manifesta através de uma ação verdadeira. Nós oramos não porque somos merecedores, mas em nome de Jesus, que é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Podem tomar seus lugares, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele já está aqui frequentando um bom tempo. No último culto aqui em dezembro, na porta, ele falou comigo: Pastor, estou gostando muito da palavra pregada. E graças a Deus, ele levantou a mão e depois, né? E aí eu aproveito aqui mais uma vez. Você é um cristão e tem trabalhado nessa área, fique atento na hora do apelo. Ore, observe. Às vezes a pessoa não se locomove, é uma de Deus, até para quem é salvo, imagine, né? Para quem não é. E que talvez você colocar a mão no ombro e dizer: quer que eu te acompanhe? Vai ser uma grande bênção. Amém? E vamos orar e buscar sempre a glória de Cristo. Amém? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então que Deus nos dê uma semana de bênção. Não esqueçam da semana de oração. Lembrando aí para a igreja, para os jovens também, para, digamos aí, pegar o embalo já para a vigília. Venha na semana de oração da igreja. Todos os dias às 20 horas estaremos orando aqui. E próximo sábado, mais uma vez, às 16 horas, é para 14, às 16 horas, a recepção para os missionários, Vanderlei e Dilson. Que Deus esteja abençoando. Traga um pratinho, né, para que tenhamos uma confraternização maravilhosa e gostosa. Amém? Assentados mesmos, vamos recitar a nossa divisa e com oração silenciosa o culto estará encerrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe.